Boa noite, minhas irmãs. Que a paz de Deus possa estar com cada uma de vocês e que nesse momento Deus possa me capacitar para trazer essa mensagem e que Deus possa ser louvado, né? Então, antes de abrir a nossa Bíblia, né? Vamos fazer uma oração. Querido Deus, eu te suplico a tua presença, a tua misericórdia, que nesse momento, Senhor, o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa me capacitar e que tua graça infinita e tua misericórdia possa estar com cada uma de nós neste momento. Amém. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Jó, no capítulo 5, aliás, no capítulo 1, no verso 5, que diz: Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Hoje, irmão, nós vamos falar sobre o altar da família. Nós vivemos hoje em um mundo que alega não precisar de Deus. Alguns expressam isso ignorando completamente sua existência. Outros até reconhecem sua existência, mas negam seu interesse no mundo e acreditam que Deus nos criou e nos deixou a perecer sem esperança. Então há uma outra classe de pessoas, no entanto, que professa crer na existência de Deus e em seu cuidado e ainda professa segui-lo, mas na vida prática nega que necessita dele constantemente. Não sentem que a comunhão diária com Deus é essencial para sustentar a vida espiritual. A presença constante de Deus na jornada do povo de Israel, através da coluna de fogo durante o dia e da coluna de fogo durante a noite, demonstra que Deus está constantemente a nosso dispor. Ele sabe que precisamos dele constantemente e está sempre pronto a nos ajudar. Então, outra maneira pela qual Deus demonstrou isso ao povo de Israel foi através do ritual do santuário, que está lá em Patriarcas e Profetas, na página 251, que diz: toda manhã e tarde, um cordeiro de um ano era queimado sobre o altar, com sua apropriada oferta de manjares, simbolizando assim a consagração diária da nação a Jeová e sua constante necessidade do sangue expiatório de Cristo. Então, irmão, os cultos diários, eles são feitos em 2 horários diferentes. O serviço que seja, o culto diário, eles eram realizados no santuário naquela época. Então, o culto cotidiano, ele consistia no holocausto da manhã e da tarde, na oferta de incenso suave, no altar de ouro e nas ofertas especiais pelos pecados individuais, que é Patriarcas e Profetas, na página 303. Então, isso representava a provisão perfeita que Deus faz ao pecador para livrá-lo do pecado e prover a salvação. Proteção constante, 24 horas por dia. Então, nós vemos que o ato do povo de Israel se reunir no santuário 2 vezes ao dia para participar dos sacrifícios sagrados foi deixar a nós como um exemplo de que devemos prestar culto a Deus pela manhã e pela tarde em nossos lares. Nossa família não está segura sem a proteção de Deus. Ao nos fortalecermos no estudo da palavra, em cânticos e orações, estamos protegendo nossa família com as tentações do inimigo. Contra as tentações do inimigo. Então, a importância do culto diário, e apesar de Jesus já ter morrido na cruz para nos salvar da maldição do pecado, como seus filhos ainda somos sujeitos a tentações e ataques do inimigo. E essa é uma das razões porque precisamos participar diariamente desse ato de adoração, confissão de pecados e súplica por nossas necessidades. O culto familiar ele deve ser para nós uma oportunidade de reconsagrar a Deus e uma proteção contra os ataques que o inimigo possa fazer contra a nossa família.
Sempre, mãe, nos lares, o pai, ele é né, em certo sentido, o sacerdote da família. Então, apresentando ante o altar de Deus o sacrifício da manhã e da tarde. Mas se esse pai não cumpre esse papel, cabe à mãe, como sacerdotisa, tomar iniciativa, né, de fazer, buscar essa proteção de Deus contra os ataques do inimigo para a sua família. E nós temos aqui um pai que assumiu verdadeiramente a função de sacerdote no lar e intercedia por seus filhos diariamente, que foi Jó. Então a Bíblia diz lá em Jó, no capítulo 1, continuando no verso 4, que seus filhos iam e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Eles faziam uma escala, né? Cada um, eles eram muitos, então fazia escala para que cada dia era na casa de um. E como um pai cuidadoso que amava seus filhos, Jó temia que eles pecassem e que pudesse esquecer ou demorar em oferecer sacrifícios por seus erros. Então, por essa razão, ele mesmo, né, se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, lá no verso 5, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então, é interessante a gente observar que os filhos de Jó, eles já eram adultos. E ainda assim, Jó se preocupava com sua espiritualidade e os entregava a Deus diariamente. Então, como pais, nunca deixaremos de ser intercessores por nossos filhos. Mesmo quando eles crescem e passam a tomar suas decisões sozinhos, ainda assim nossa intercessão poderá trazer grandes bênçãos para a sua vida. E no que deve consistir o culto? Nós sabemos, né, que o culto ele inclui a confissão dos pecados. Então, sobre um animal e depois o sacrifício do animal sobre o altar, né? E esses louvores, no caso o culto, ele deve consistir em louvores, né, em estudo da Bíblia e oração. E o estudo dinâmico da Bíblia e oração são os três elementos fundamentais de um culto familiar. E se tem criança, né, tem fazer uma leitura ilustrativa que eles possam chamar a atenção deles. Então, irmão, nós devemos cantar, louvar e orar durante o nosso culto familiar. E o pai, ele deve escolher um trecho das escrituras que seja interessante e facilmente compreendido, né? Então, alguns versos serão suficientes para dar uma lição que possa ser estudada e praticada durante todo aquele dia. Então, pode-se fazer perguntas, pode-se fazer declarações interessantes, ou pode ser apresentado como ilustração, né? Algum incidente curto e ao ponto, né? Que, inclusive, a orientação da criança, na página 373. Esse livro ele nos traz muitas orientações de como fazer o culto quando se tem criança, para poder assistir esse culto também, para que não fique cansativo e enfadonho para elas, né? Então, a oração, nós devemos orar em nosso lar, com a nossa família, de noite, de manhã. Então, vamos orar fervorosamente em nosso aposento, enquanto empenhados em seu trabalho diário, eleve a mente a Deus em oração. E foi assim que Enoque andou com Deus. Então, a oração silenciosa e fervorosa elevar-se-á como incenso ao trono da graça e será aceitável a Deus, como se oferecia no santuário. A todos que assim o buscam, Cristo se tornará socorro bem presente nas tribulações. Salmos 46, verso 1. Irmãos, e o culto aos sábados? Em muitos lares, né, esses cultos eles são realizados diariamente. Então, existe o costume de não realizá-lo aos sábados, porque a família já estará passando a manhã toda na igreja. E, no entanto, de modo interessante, vemos que aos sábados o povo de Israel não reduzia os cultos, mas acrescentava, porque levantava mais cedo para dar tempo de fazer o culto em casa, né, antes de ir para a congregação. Então, irmão, se existe um dia em que o inimigo se empenha ao máximo para trazer sombra ao lado dos filhos de Deus, esse dia é o sábado. Então, muitas famílias testificam que grandes provações sobrevêm a elas no dia de sábado, principalmente quando negligenciaram o culto matutino no lar. Então, os cultos diários no lar, eles preparam a família para a adoração a Deus no sábado. Então, irmão,
o altar como testemunho. O altar da família, erigido nos cultos familiares, além de trazer bênçãos especiais para a própria família, ele pode ser um testemunho e uma bênção para os outros também. E aqui nós vemos aqui que Abraão, o amigo de Deus, ele está lá em Patriarcas e Profetas, na página 128, que diz: Abraão, amigo de Deus, dá-nos um digno exemplo. A sua vida foi uma vida de oração. Onde quer que ele armasse a tenda, junto erigiu o altar, convocando todos os que faziam parte do seu acampamento para o sacrifício da manhã e da tarde. Quando a tenda era removida, o altar ficava. Nos anos que seguiam, houve os que entre os cananeus errantes receberam instruções de Abraão, e quando quer que um desses vinha àquele altar, sabia quem havia estado ali antes. E depois de armar a tenda, reparava o altar e ali adorava a Deus vivo. Eu falei Patriarcas e Profetas na página 128. Então, irmãs, que lindo exemplo Abraão nos deixou. Que além de envolver na adoração a Deus todos os que faziam parte do seu lar, o que incluía não apenas sua família, mas as muitas famílias que o serviam. Ele também testemunhava aos pagãos que viviam ao seu redor. E que testemunho nossos cultos familiares têm sido aos nossos vizinhos. Ou quem sabe aqueles que ocasionalmente nos visitam e participam deles conosco? Podemos achar que o culto em si não tocará a vida de alguém e talvez às vezes até o negligenciemos quando recebemos visita, mas só no céu, quem sabe, veremos o poder da influência de nosso culto familiar na vida dos outros. E uma certa vez veio um casal aqui nos visitar. Um casal, ele já uns meses de batizado, não muito tempo. E aí foi no sábado, falou, vamos fazer o culto. E fizemos, cantamos, louvamos. Aí eu peguei a lição, era já findando o sábado, li o início ali da lição da semana. E oramos. Aí quando finalizamos o culto, e a esposa falou, olha, nós nunca fizemos o culto em casa porque nós não sabemos como fazer. E assim, então a gente reflete muito de oportunidades que a gente perde, de testemunhar, de fazer as coisas conforme Deus tem nos instruído. E aí foi uma lição, assim, muito um aprendizado para nós aqui em casa. Então, irmão, que nossa família também seja um testemunho vivo perante a comunidade e perante aqueles que nos observam. Que nosso exemplo de fidelidade a Deus, expresso diariamente em nossos lares, possa atrair outros a Cristo. Que mesmo depois que não estejamos mais por perto, outras famílias possam ver os altares que deixamos para trás, assim como os de Abraão, e sejam tocadas e levadas a adorar ao Deus vivo. Que Deus nos abençoe, que Deus ilumine nossas vidas. E vamos fazer uma oração para finalizar a nossa meditação de hoje. Querido Deus e Pai que está nos céus, louvado, meu Deus, e engrandecido seja o teu nome. Neste momento, meu Deus, eu quero te pedir a unção do teu Santo Espírito, que o Senhor possa nos dar cura, Pai, não só espiritual, mas física, meu Deus. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas debilidades, as nossas fraquezas, as nossas doenças, meu Deus, da alma. Ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor conhece a nossa vida, meu Deus. Que o Senhor possa nos fortalecer, meu Deus, nos nossos pontos fracos. E fortalecer também, meu Deus, os pontos fortes. Que a Tua presença seja constante em nossas vidas. Que possamos, meu Deus, testemunhar desse Evangelho vivo que é a Tua palavra. Onde for, meu Deus, que sejamos luz. Dai, meu Deus, Tua Pai, Tuas bênçãos. Nos cure, meu Deus, mais uma vez eu te peço. Nos dê saúde, nos dê vontade de ser filho. Nos tire dessa mordidão, meu Deus. Eu te suplico a tua misericórdia para cada família, cada irmã aqui. O Senhor conhece o problema de cada uma. O Senhor conhece, meu Deus, seus esposos, seus filhos, seus problemas conjugais, os seus problemas financeiros, as suas necessidades, meu Deus, diárias. O Senhor conhece cada uma, meu Deus. O Senhor sabe nosso endereço, o Senhor conhece a nossa vida. Que nós possamos aprender a dialogar contigo, meu Deus.
Não só pedir, não só agradecer, mas conversar contigo como um amigo. Sendo assim, meu Deus, nunca precisaremos de um psicólogo, pois Tu és médico, psicólogo, amigo e tudo que precisamos, pois nós, sem Ti, não somos nada. Nos dê Tua luz, Tua paz e fica com cada uma de nós, eu te suplico, em nome do Filho amado Jesus. Nos dê um dia abençoado, meu Deus, de trabalho, de lutas, que elas possam ser todas vitoriosas, em nome de Jesus. Amém.